Olá a todos, eu espero encontrá-los bem nesse início de 2023. Então, antes de mais nada, gostaria de desejar-lhes um feliz 2023 com muito sucesso, muitas realizações, que seja um ano repleto de coisas boas e de muita positividade na vida de todos, em especial para nós da área da saúde, das grandes ciências da saúde, um ano de muito aprendizado e muita troca de conhecimento. Eu me chamo Kleber Luiz Bombardelli, sou fisioterapeuta, professor universitário, diretor clínico do IBS Cursos e Pós, mestre em reabilitação e sou doutorando em ciências farmacêuticas, em farmacologia dos processos dolorosos. A minha clínica diária é no tratamento de dores crônicas e agudas dentro da intervenção tanto clínica quanto intervencionista no processo no tratamento com injetáveis na dor dos meus pacientes. Você que é meu colega e que está assistindo essa aula, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Essa aula, na verdade, ela atende a pedidos de alguns colegas que gostariam de saber um pouco mais sobre o universo do magnésio. Quais são as possibilidades clínicas dentro da nossa prática fisioterapêutica e, por que não, na prática dos outros co-irmãos da saúde que estão habilitados a fazer a prescrição ou a suplementação desse íon tão importante, tanto para a manutenção homeostática quanto para o tratamento de algumas patologias, em especial patologias neurodegenerativas crônicas que envolvem neuroinflamação e também patologias periféricas que envolvem, né, o trato e o sistema músculo osteoarticular ou osteomioarticular, né, no tratamento dos mais diversos tipos de dor e suas subclassificações. Essa aula ela vai ser bem específica para treotonato de magnésio, para sulfato de magnésio em especial, treonato, desculpa, e sulfato de magnésio em especial, embora eu vou fazer uma abordagem inicial de todos os subtipos de magnésio. Ela não tem como premissa, né, inicial formar prescritores. Ela é uma aula informativa para despertar naquele profissional que quer entrar na área da prescrição e da intervenção em dor e também para trazer alguns esclarecimentos para os profissionais, para os colegas que já conhecem a clínica e a farmacologia desse íon. Né? Para quem já conhece, eu creio que pode até pular o vídeo, porque talvez não vá acrescentar muito. Mas se você quiser me dar a honra da sua presença, eu fico muito agradecido por saber que você, né, seja qual for o profissional que tem um conhecimento maior, esteja aqui acompanhando essa nossa aula. Certo? Então, nessa aula, que vai ter em torno de 30, 40 minutos, no máximo uma hora, eu não vou falar de especificidades de dor, eu não vou entrar em conceitos de dor, nem em subclassificações, e nem em outros aspectos da farmacologia que envolvam outros medicamentos e outros substratos ortomoleculares, e também, prometo, vou evitar utilizar a farmacodinâmica, a farmacocinética de uma forma mais científica. Eu tentarei trazer para vocês da forma mais simples possível, evitando, nesse primeiro momento, esses aspectos da farmacologia. Muito embora esses aspectos da farmacologia eles são primordiais para quem quiser realmente estar apto a prescrever. Porque, falando agora para os fisioterapeutas, o Acórdão 611 ele é muito claro. Tem que estar apto a prescrever substâncias de livre prescrição. Substâncias, não medicamentos de venda livre. Muito cuidado com essa pegadinha e eu sempre falo isso nos meus vídeos. O Acórdão 611, eles não falam em prescrição pelo fisioterapeuta dos medicamentos de venda livre. Os anti-inflamatórios não esteroidais, enfim, todas as classes de alopáticos, elas estão fora
do Acórdão 611. Em tese, a gente não pode prescrever. Nós podemos prescrever fitofármacos, ortomoleculares, antroposóficos e outras subclasses dentro das substâncias isoladas. Em especial, a prescrição para nós fisioterapeutas, ela é complementar à nossa atividade fim. Outro aspecto importante dentro desse cenário: só pode ou só deve prescrever o fisioterapeuta que tem conhecimento, porque a prescrição de substâncias ortomoleculares e fitoterápicas, que é mais a minha área, né, ela requer um conhecimento farmacológico tal qual a prescrição de alopáticos, até porque vocês vão entender, quem não conhece ainda e quem buscar saber, que existem ortomoleculares que têm efeito inclusive maior do que muitos alopáticos. Então a gente precisa entender que o nosso status quo, a nossa responsabilidade como fisioterapeuta com o nosso paciente, ela salta de nível. E para isso temos que estar absolutamente preparados, tá bom? Então venham comigo nessa, sintam-se à vontade. Depois, no final, eu vou deixar todos os meus contatos para vocês, para que vocês possam, então, trocar informações comigo, porque eu não sou o dono da verdade, né? E é sempre bem-vindo críticas construtivas, críticas que venham a melhorar o meu conhecimento. Eu estudo diariamente, mas mesmo assim a gente tem ciência de que estamos ainda num processo de aprendizado, um eterno aprendizado dentro da área da saúde. Vamos comigo? Sigam para os próximos slides da aula. Antes de mais nada, então, meus colegas, os nossos patrocinadores dessa aula, né? Eu tenho prazer de apresentar a vocês o MedPresc. Né? O MedPresc é um aplicativo, né, desenvolvido por profissionais da área médica, ao qual eu sou um dos consultores, e dentro desse MedPresc a gente tem uma série tanto de medicamentos alopáticos quanto de medicamentos fitoterápicos e ortomoleculares, os quais a gente pode prescrever. Além disso, né, o MedPresc, dentro da sua facilidade, né, consegue enviar essas receitas direto no WhatsApp do paciente. Ele é um aplicativo de consulta, porque cada ativo, como por exemplo curcumina, vai ter lá o que é, para que serve, a dose mínima e máxima injetável, a dose mínima e máxima oral e as patologias às quais ela pode ser utilizada. Além disso, o MedPresc ele pode fazer o quê? Emitir atestado com CIF-CID e você encaminha para o seu paciente, e também solicitação de exames complementares, tá? Todas as receitas, os atestados e os exames solicitados ficam salvos no próprio aplicativo dentro lá do registro do paciente. Então ele é muito prático, eu utilizo ele e nós tivemos a honra de termos esse aplicativo liberado para nós com um valor de anuidade muito baixo. Então fica a minha sugestão aqui, quem quiser é só me chamar em box que eu explico melhor todo esse processo. Além disso, o Instituto Brasileiro de Estudos Sistêmicos, o qual eu sou o diretor clínico, a gente tem uma escola de pós-graduação, o IBS Cursos e Pós, né, o qual a gente traz vários cursos dentro da área da saúde. Então, são essas duas empresas que estão comigo, né, dentro dessa jornada de construir, junto com você, um conhecimento sólido, ético e científico que venha a melhorar tanto o seu aspecto clínico enquanto profissional, quanto a saúde do seu paciente, tá bom, gente? Gente, para vocês terem uma ideia, então, o magnésio, né, ele é um íon dentro do corpo humano, mas um metal, né, um metal alcalino terroso na tabela periódica. Ele ocupa a posição de número 12, com 12 prótons e 12 elétrons, e massa atômica de 24. No corpo humano, nos tecidos humanos, a grande maioria do nosso magnésio ele se encontra no sistema ósseo, seguido depois pelo sistema muscular,
tecidos moles, eritrócitos em último, né, com um menor percentual desse íon dentro dos nossos sistemas. Por isso que, às vezes, dosagem sérica ele não corresponde aos reais níveis de magnésio no corpo humano. Ele é uma estimativa, mas ele não corresponde à quantidade, ao quantitativo total de magnésio no corpo humano. Por isso que temos que nos atentar aos sintomas de hipomagnesia e hipermagnesia, nem sempre levando em consideração dosagem sérica, mas é um valor preditivo bem importante, né? Esse íon, em especial no músculo, nos tecidos moles e lá nos eritrócitos, ele é um íon intracelular que depende de alguns quelantes, em especial ATP e ADP, né, no sistema muscular, proteínas, DNA e RNA, porque ele atua lá nos receptores nucleares também, a gente vai conseguir ver isso, e também o citrato, são os principais quelantes desses três sistemas que eu falei para vocês: músculo, tecidos moles e eritrócitos. Então, essa é a apresentação geral de como está distribuído esse íon dentro do corpo humano e como ele atua, né, a nível intracelular dentro desses processos, levando em consideração os seus principais quelantes. Tá bom, gente? Bem, como a gente viu que ele é um íon que funciona intracelular, e ele está no espaço extracelular, ele vai precisar de algum cofator de transporte para poder adentrar para esse sistema. E um dos cofatores de transporte é o metabolismo dos carboidratos. Então, o magnésio ele é dependente desse metabolismo de carboidrato para poder adentrar dentro do citoplasma da célula, na parte interna, então, da membrana plasmática. Mas não é só isso. Para aumentar o influxo desse íon para dentro da célula, há necessidade de 4 outros fatores que são primordiais dentro desse sistema. O primeiro fator são os receptores beta-adrenérgicos, beta 1 e beta 2 adrenérgicos, que aumentam o influxo de cálcio dentro desse sistema. Olha a importância desses receptores. Além disso, pessoal, vitamina D. Vitamina D é um desses outros cofatores que vai aumentar esse influxo. Junto com a vitamina D, a insulina, então, né? Insulina, vitamina D e a vitamina B12 são os 3 substratos, né? 2 vitaminas, a insulina e os receptores beta-adrenérgicos que vão aumentar o influxo que acontece por conta da dependência do metabolismo dos carboidratos. Isso vai fazer com que o magnésio, então, faça a sua entrada dentro do citoplasma da célula e se fixe aos receptores de magnésio para poder desenvolver e desempenhar a sua ação proposta, né? A sua ação proposta. Tá bom, gente? Gente, que o magnésio é o principal e superabundante íon que a gente tem no corpo humano, isso é algo que todos nós sabemos, né? Ele desempenha funções biológicas extremamente importantes, certo, gente? Extremamente importantes lá na regulação da nossa homeostasia. Então, sem ele, pessoal, sem ele, outros íons, outros cátions e outras substâncias importantes acabam
não funcionando direito quando a gente tem um déficit desse magnésio. Quer seja o metabolismo do sódio, o metabolismo do potássio, do cálcio, enfim, vários outros peptídeos que somente vão ter a sua função e desempenhar a sua atividade de forma normal se a quantidade de magnésio for suficiente para isso. Além disso, pessoal, o magnésio ele atua lá nos receptores N-dimetilaspartato, receptores NDNMDA, que são receptores relacionados à vasodilatação, são receptores relacionados à ação e à atuação de mecanismos anti-inflamatórios, né? São receptores relacionados à homeostasia, enfim, receptores NMDA atuam desde dor até a realização de vasodilatação e também a manutenção de substâncias e de mecanismos antioxidantes, certo, pessoal? Se não bastasse isso, são mais de 300 enzimas reguladas pelo magnésio. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Além disso, ele atua normatizando o impulso excitatório do nosso axônio, os impulsos nervosos, porque ele é um íon inibitório. Ele é um íon que está associado também ao eixo descendente de dor. Ele é um íon que vai influenciar diretamente no sistema nervoso simpático e parasimpático. Percebam a importância do magnésio dentro dos múltiplos conceitos e dos múltiplos contextos fisiológicos. Poderíamos falar da atuação do magnésio no eixo descendente de dor e no sistema simpático e parasimpático por umas 3 horas, mas não é esse o nosso principal objetivo. O objetivo é que vocês entendam agora aqui, nesse slide, a importância do magnésio para toda a homeostasia e para controle de múltiplas funções no corpo humano. Bem, gente, e a gente tem, basicamente, 5 formas de magnésio os quais podemos repor, né? A gente tem o carbonato de magnésio e o óxido de magnésio, que estão basicamente relacionados ao trato gastrointestinal, né? Tratamento de úlceras pépticas, refluxo, hemorragia, né? Como método antiácido. Quem nunca ouviu falar do leite de magnésio, né? O leite de magnésio é o óxido de magnésio que há muito tempo atrás se comprava na farmácia. Hoje nem sei se ainda as pessoas têm o advento de comprar, depois do surgimento de outros medicamentos mais de nova geração, de terceira geração, mas enfim, eles são extremamente importantes e bem-vindos para o trato gastrointestinal. Por que eles são tão específicos para o trato gastrointestinal e eles não têm uma atuação mais sistêmica? Justamente por conta do alto peso molecular desses dois substratos, dessas duas subdivisões de magnésio. Depois a gente tem o magnésio quelado. Atenção, para prescrição oral, ele é o melhor magnésio que a gente pode prescrever, certo? Quer seja ele quelado com glicinato ou com bisglicenato, né? A quelagem do magnésio, ele vai deixar o magnésio mais biodisponível, tá? Mais biodisponível porque ele acaba fazendo uma proteção, né? Relacionada à agressão que substâncias, né, que pepsina, ácido clorídrico, enfim, que a acidez, que as substâncias que estão no trato gastrointestinal possam fazer para esse substrato. A gente sabe que
pepsina, ácido clorídrico, enfim, o pH do sistema gástrico, ele é extremamente nocivo para substâncias orais ortomoleculares e fitoterápicas, né? Porque são medicamentos que não podem, a priori, sofrer nenhum tipo de alteração da indústria farmacêutica para ter esse tipo de proteção, exceto o magnésio quelado. Por isso que, na grande maioria das vezes, a gente sempre recomenda o quê? O uso injetável de ortomoleculares, justamente para tirar dessa via, que é uma via que acaba degradando esse processo. Mas na via oral, ele é o melhor magnésio que a gente pode prescrever, certo? Além dele, pessoal, e que nós vamos deter a nossa aula hoje, até por conta das evidências, né? A gente tem o treonato e o sulfato de magnésio. O treonato de magnésio, pessoal, ele é altamente absorvível, ele tem uma afinidade muito alta com a barreira hematocefálica, certo, pessoal? Isso faz com que ele seja extremamente importante no tratamento e na prevenção de doenças e de situações que envolvem neuroinflamação e alterações crônico-degenerativas do sistema nervoso central, certo? Então, treonato de magnésio para tratar dor nociplástica, fibromialgia, como adjuvante na doença de Alzheimer e em processos neuroinflamatórios. A gente sabe que a neuroinflamação ela acontece por múltiplos aspectos e principalmente pela alta ingestão de derivados e de sacarose. O treonato de magnésio ele acaba sendo um substrato extremamente importante para a gente pensar nesse tipo de propedêutica clínica, de terapêutica clínica. Eu uso muito, por exemplo, treonato em dor crônica, principalmente naquela dor que tem características nociplásticas, né? Além dele, então, o sulfato de magnésio, certo, pessoal? Que também é extremamente importante para o sistema osteomioarticular, em especial para o sistema muscular. Ele é a junção, né? Ele é a junção do magnésio com o enxofre e com o oxigênio. E ele tem ação mais periférica, muito embora ele também consiga ultrapassar a barreira hematocefálica, porém com menos especificidade, com menos afinidade do que o treonato de magnésio. Obviamente que se eu tenho uma dor crônica de característica periférica e nociplástica, eu posso fazer a junção dos dois, tá? Sempre lembrando, treonato de magnésio, sulfato de magnésio, injetável, pessoal. Por quê? Porque ele não é quelado, entendeu? O magnésio quelado, ele não tem a mesma afinidade com barreira hematocefálica, ele tem uma ação mais sistêmica. Ele pode ultrapassar a barreira hematocefálica também, mas com menor afinidade. Ou seja, nem a grande parte desse substrato acaba não ultrapassando. Então, o efeito, às vezes, ele é reduzido dentro desse contexto. Então, é isso que eu quero dizer. É especificidade. Eu não estou dizendo que não funciona, mas eu estou dizendo que quanto mais específico a gente for dentro desse cenário, melhor. Ok, gente? Melhor. Seguindo aqui, pessoal, como eu apresentei os principais grupos de magnésio e falei para vocês que íamos nos atentar aos dois principais, os quais eu recomendo para o tratamento de dor, né? Vamos falar em um primeiro momento do treonato de magnésio. Ele é um magnésio associado à treonina, né? Que é uma substância que deriva lá da vitamina C. Então, essa associação atua como um facilitador, como um cofator para que esse magnésio consiga se aderir às células neurais
potencializando a ação do magnésio dentro do sistema nervoso central. Então, quem faz esse processo de aproximação e de ultrapassar a barreira hematocefálica é a treonina. Assim como a glicina, ela é protetora do magnésio no trato gastrointestinal, ela quela o magnésio, mas depois que a glicina fez esse trabalho, quando o magnésio entrou para a corrente sanguínea, a glicina não faz mais nada, ela some, ela é degradada, né? A vitamina C faz com que o magnésio perpasse essa barreira. Tem muitos colegas que, além do treonato de magnésio, associam junto a vitamina C, né? Embora a gente sabe que é necessário cuidar com a hipervitaminose, e vitamina C em altos níveis está ligada à alteração de telômero. Estando ligada à alteração de telômero, pode vir a desenvolver algum tipo de neoplasia a longo prazo. Pode vir, eu não estou dizendo que vai acontecer, né? Aqui no treonato de magnésio ele é em baixa quantidade, então esse risco ele é praticamente nulo. Bom, uma vez lá no sistema nervoso central, esse treonato ele vai melhorar e aperfeiçoar toda a sinapse neural, ele vai proporcionar com que o desempenho nas tarefas do dia a dia de grupos de neurônio fiquem muito mais ativas e ficam muito mais expressas, né? Melhorando isso, você também consegue um fator neuroprotetor. Por quê? Porque todos nós sabemos que no transcorrer do processo de neuroinflamação acontecem mudanças morfológicas extremamente nocivas nas células neurais, nos neurônios. Essas mudanças morfológicas acontecem por conta de alterações que envolvem todo o conjunto de células gliais. Vocês sabem que as células gliais elas são responsáveis por manter a qualidade, manter a nutrição e fazer a limpeza de todo o arcabouço neural. Quando você usa o magnésio e você melhora essa sinapse, você cria um cofator protetor impedindo ou reduzindo bastante essa alteração morfológica causada pelo processo neuroinflamatório. E aí, quando você associa um anti-inflamatório que tem ação central, como, por exemplo, a curcumina, que atua nos receptores nucleares e que faz uma nova síntese de DNA, ela traduz nova síntese de DNA, reduzindo a expressão de substâncias inflamatórias. Quando você associa junto, você tem um tratamento extremamente importante, poderoso, com alto nível de evidência para o tratamento de neuroinflamação. É importante lembrar que existem inúmeras evidências científicas que a neuroinflamação está associada a doenças neurodegenerativas como Alzheimer e também a o surgimento de dor nociplástica e de fibromialgia. Porque se essa alteração que acontece por conta da neuroinflamação, essas alterações das células da glia, que modificam a estrutura neural, que causam uma alteração morfológica na estrutura neural, afeta também neurônios serotoninérgicos, dopaminérgicos e noradrenérgicos, você tem uma possibilidade de desenvolver depressão crônica e de desenvolver fibromialgia. Então, quando você usa o treonato de magnésio, nesse caso, associado à curcumina, você tem um bom potencial de conseguir tratar isso e de reverter casos de dor crônica num espaço de tempo muito menor, né? Muito menor mesmo, coisa de 10, 15 semanas ali, associado sim ao exercício físico, podendo associar a neuromodulação, porque é fantástico, você tem um
um potencializador desse sistema. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é um importante fator neuroprotetor do treonato de magnésio. Então, gente, vocês podem me perguntar, tá, mas e as evidências? Bem, ao final dessa aula eu trouxe vários artigos recentes, tanto de treonato quanto de sulfato de magnésio, mas trouxe alguns também interessantes para a gente conversar durante essa minha fala. Esse é um dos artigos que foi publicado recentemente, aonde um grupo de pesquisadores avaliou o treonato de magnésio na função cognitiva de adultos chineses. Então, o que eles pegaram? Eles pegaram 109 adultos, né, saudáveis entre 18 e 66 anos de idade, num estudo duplo cego, controlado por placebo, onde eles utilizaram o magnésio em 2 doses, 2 gramas diárias. Uma dose baixíssima, 2 gramas a 200 miligramas, né? Nem tão baixa assim. Uma dose usual. Nesse artigo, eles perceberam uma diferença bem significativa no que diz respeito à melhora da função cognitiva, né? Quando comparado com o grupo controle e o grupo experimental. Isso quer dizer que o grupo que fez o uso de magnésio, de treonato de magnésio, teve uma melhora das suas funções cognitivas quando comparada ao grupo controle, certo? Melhorando ali a aprendizagem, melhorando memória retrógrada, melhorando habilidades cognitivas, né? Obviamente que eles chamaram atenção para, né, diferença heterogênea de idade, mas eles fizeram subclassificações aí para diminuir esse viés. Mas mesmo assim, não deixa de ser um resultado bem importante quando a gente pensa em tratar a cognição com o treonato de magnésio, com evidência científica, com o estudo duplo cego, que foi controlado por placebo. Certo, gente? Então, é um estudo que a gente precisa levar em consideração na hora de trabalhar com a prática baseada em evidências com os nossos pacientes. Gente, esse outro estudo aqui é muito legal. Olha só, o que os pesquisadores fizeram, gente? Todos sabem que o treonato de magnésio, isso já tem evidência científica, ele diminui a neuroinflamação. Mas os autores desse artigo, eles quiseram entender como ele diminui a neuroinflamação. Aí eles pegaram ratos, né? E todos os medicamentos, quando se precisa descobrir algo específico, ou quando ele está no início do seu desenvolvimento, ele é feito em animais, né? E o rato, como ele tem a sua função fisiológica muito, mas muito parecida com o homem, ele acaba sendo um animal de escolha. Então, eles pegaram esses animais e eles induziram esses animais a desenvolverem Alzheimer. Existem modelos para se desenvolver doenças neurodegenerativas em animais, né? O que eles fizeram depois? Eles pegaram grupos de animais e separaram. Um grupo, eles não fizeram absolutamente nada, né? Eram animais que estavam saudáveis e que não usaram nada. Outro grupo eram animais que tinham a doença de Alzheimer, mas que não eram tratados. Outro grupo eram animais que tinham a doença de Alzheimer, mas que eram tratados com placebo. E um outro grupo, animais que tinham a doença de Alzheimer e que receberam o treonato de magnésio lá direto nos ventrículos cerebrais. Então, eles fizeram uma infusão direta no córtex cerebral desses animais. E o que eles perceberam, pessoal? Eles perceberam que o treonato conseguiu frear e, em alguns casos, reduzir a quantidade de placa beta-amiloide e de neuroinflamação através da redução de citocinas inflamatórias que estão ligadas à doença de Alzheimer. Além disso,
eles conseguiram ver que o magnésio, o treonato de magnésio é um ligante PPAR, ou seja, ele atua nos receptores lá do núcleo da célula. Quando um ligante PPAR, quer seja um agonista parcial ou total PPAR, ele entra dentro do núcleo, ele faz uma modificação em um peptídeo, o peptídeo RXR. Modificando esse peptídeo, ele consegue fazer uma nova transcrição de fita de DNA, bloqueando a transcrição de fita de DNA que induzia a produção de citocinas inflamatórias, em especial citocina IL-1 beta. Ele bloqueia, ele faz com que a fita a mensagem do DNA saia sem esse cofator de expressão. Se ele vai sair sem esse cofator de expressão, obviamente que você não tem a neuroinflamação. Olha que estudo legal. Receptores nucleares, medicamentos que atuam nos receptores nucleares são os medicamentos que estão sendo mais estudados hoje no mundo, porque como eles conseguem fazer nova transcrição genética, nova transcrição de fita de RNA, ele consegue mudar, né? Fazer uma mudança morfológica e uma mudança estrutural de determinadas situações, porque vai conseguir modular lá no DNA. Então vejam, pessoal, que a explicação de como acontece esses eventos de tratamento de neuroinflamação por treonato de magnésio, eles estão sendo bem desvendados. Esse é um estudo de 2021, aqui ficou pequeno, mas eu acho que é isso, se não me falha a memória, né? E um estudo que vem para solidificar o magnésio dentro desse cenário. Certo, gente? Muito legal. Sugiro que vocês leiam esse artigo, porque eu estou fazendo um resumão aqui, né? Gente, vamos lá então para o sulfato de magnésio agora. O sulfato de magnésio ele também é conhecido como sal de Epsom. Ele é um magnésio que foi heptahidratado. Ele também atua como um facilitador do magnésio lá no sistema nervoso central, porém com menos especificidade. Esse magnésio ele tem uma característica muito própria, porque ele é um magnésio que ele atua lá no sistema inibitório, causando efeito depressor no sistema nervoso central. Pessoas agitadas, hiperativas, que têm algum tipo de transtorno obsessivo compulsivo, mas além disso, diferente do treonato, ele tem uma ação periférica também e ele é vasodilatador, certo? Além dele ser vasodilatador, ele tem uma função no sistema nervoso periférico que é de diminuir os impulsos sinápticos lá na junção neuromuscular, causando uma redução dessa hiperexcitabilidade, ou seja, diminui o limiar de dor naquelas pessoas que têm o limiar supra, o limiar muito aumentado, que despolariza, ao invés de despolarizar em menos 75, menos 70 milivolts, despolariza em menos 30, então tem uma alteração no limiar de dor. Ele faz com que esse limiar reduza e volte aos patamares fisiológicos ou próximo dos fisiológicos. Bom para tratar o quê? Alodinia. E vocês vão ver artigos que falam sobre isso, né? Vocês vão ver artigos que falam sobre isso. Como eu gosto de trabalhar a alodinia com o sulfato de magnésio, fazendo pápulas, né? Fazendo pápulas em todo o trajeto da dor neuropática, porque ele tem muita indicação para dor neuropática. Certo, pessoal? Então, também atua no sistema nervoso central como um depressor daí,
né? Depressor, atua como vasodilatador, então os hipertensos vão colher os frutos do sulfato de magnésio, e também diminui a hiperexcitabilidade lá no neurônio motor, lá na junção neuromuscular, diminuindo o limiar de dor ou trazendo ele para próximo do fisiológico. Ou seja, dá para tratar a alodinia e outros tipos de dores nociceptivas que envolvam esse mecanismo. Agora vamos lá, pessoal. Quem de vocês, porventura, trata cefaleia com terapia manual? Alguém possivelmente deverá ter feito a formação, enfim, que é uma formação legal. Só que olha o que esse artigo fala, pessoal, do uso intravenoso do sulfato de magnésio para tratar cefaleia crônica. Isso mesmo, cefaleia crônica. Minto, cefaleia aguda, para tratar crise de cefaleia aguda. Foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, aqui a tradução está errada, tá? Controlado por placebo, que incluiu 30 pacientes com ataque, né? Com história de crises de enxaqueca moderada a grave. Então, 15 pacientes receberam 1 grama de sulfato de magnésio, 100 miligramas, né, intravenoso por 40 minutos, então possivelmente por soroterapia, né? 15 pacientes receberam 10 ml de solução salina, né? Salina pura, sem acidificar salina, obviamente. Aqui ficou pequeno, pessoal, mas se vocês forem buscar esse artigo, vocês vão ver que o grupo que recebeu o sulfato de magnésio, ele teve redução da dor logo após a aplicação, 30 minutos após a aplicação e 2 horas após a aplicação. Já no grupo que recebeu somente solução salina, não teve redução de dor. Eles só foram ter redução de dor depois que eles fizeram a aplicação também. E o mais interessante, essa redução de dor, ela se mostrou duradoura. Percebam a grande diferença. Muitas vezes a gente trata a cefaleia, né, com terapia manual, com eletroterapia, mas aquela dor acaba voltando. O que eles perceberam nesse estudo? Que se você fizer um tratamento aí corriqueiro, né, de algumas semanas, por exemplo, uma vez por semana, por 10, 15 semanas, associados, e aí falo por mim, associados a outros ativos, a gente tem um resultado fantástico. Eu tenho uma paciente minha, profissional de saúde, era totalmente dependente de opioides, totalmente. Hoje, e tem um relato no celular, tá? E posso passar o contato dela. Hoje, ela não toma mais opioide, ela não tem mais crise de enxaqueca e de cefaleia crônica como ela tinha, certo? E está totalmente curada. Quanto tempo demorou o tratamento dela? 5 semanas. O que eu usei? Sulfato de magnésio com curcumina e ainda, como existem alguns artigos que falam da procaína em alguns pontos específicos do crânio para tratar cefaleia crônica, principalmente aquela que envolva algum mecanismo tensional, eu usei também a procaína em alguns desses pontos. Que um dia, em outra ocasião, eu posso comentar sobre esse artigo com vocês. Gente, 3 meses que ela veio comigo, ela não teve mais nada. 0, está curada. Qual foi a intervenção terapêutica manual que eu fiz? Nenhuma. Então percebam que se a gente associar ainda a terapia manual, quem sabe o resultado pode ser muito melhor que o meu em tempo menor. Vocês conseguem entender que o que eu quero dizer, eu não estou menosprezando as outras abordagens, mas eu quero que vocês entendam que a gente pode agregar. E quando eu falo no uso de procaína, é com agulha de subdérmica, entendeu? É colocar em pontos específicos, né? Forame supraorbitário, nervo retroauricular,
né? Feixe do nervo occipital. Então, são trajetos que você vai colocando e vai fazendo esse outro tratamento em concomitância. E os resultados são fantásticos. Óbvio que ela não vai tomar o sulfato de magnésio ad eterno e nem injetar ad eterno para evitar algum tipo de hipermagnesia, porque daí eu tenho que entrar com outros fármacos para poder melhorar isso. Percebam que a gente precisa sempre cuidar, tá? Sempre cuidar. Exames complementares são fundamentais para poder basear a conduta farmacológica em muitos casos. Quando você usa por um curto espaço de tempo, não. Agora, se você pensa em usar de forma crônica, aí precisa, certo? Fica esse adendo. Olha só, pessoal, outro artigo que envolve dor nociceptiva, né? Aí por conta de uma pós-cirurgia, foi feita uma meta-análise com a randomização desse estudo controlado, né? Aonde eles observaram a dor pós-laparoscopia, tá? De colicistectomia, certo? Então aqui, ó, o que eles perceberam? Que o impacto do sulfato de magnésio no controle da dor após a colicistectomia laparoscópica, né? Foi feita uma meta-análise, foram buscados artigos em vários bancos de dados, inclusive na Crocan, que é sem dúvida uma das nossas referências, né? Aí o que eles perceberam, pessoal? Que esses ensaios clínicos randomizados que envolveram 263 pacientes estão inclusos nessa meta-análise. Em comparação com intervenção de controle após colicistectomia laparoscópica, o sulfato de magnésio pode diminuir substancialmente as pontuações de dor em 2 horas, tá? Em 2 horas e depois em 8 horas. E essa redução de dor ela é progressiva e constante. Ou seja, ela começa reduzindo nas primeiras 2 horas, depois de uma nova aplicação ela reduz para 8 horas, né? O efeito analgésico dela amplia para 8 horas e depois ele vai crescendo. Detalhe, pessoal, também foi feito endovenoso. Alguns desses artigos falaram de endovenoso, outros desses artigos falaram intramuscular, né? Mas todos eles injetáveis, tá? Todos eles injetáveis. Então, isso ratifica o quê? Bom, se diminui a dor aguda de um evento agressivo que gera uma lesão de tecido enorme, uma dor aguda por um trauma muito menor, o qual nós estamos acostumados, porque daí a dor aguda, se esse paciente viria para nós, já seria possivelmente uma dor crônica, né? Em eventos nociceptivos agudos de menor expressão, sem dúvida nenhuma que o sulfato de magnésio vai fazer grandes efeitos em um espaço possivelmente menor de tempo. Então entendam, existe sim evidência científica. Alguns alecrins dourados aí de algumas especialidades da fisioterapia e algumas pessoas que estão fora do contexto e desconhecem a ciência farmacológica falam que esse tipo de terapêutica não é para gente, né? Não caiam nesse engodo. Bem, pessoal, mais um artigo bem legal aqui, né? Novamente, os autores foram lá para a ciência básica para tentar mostrar o que acontece no tratamento de sulfato de magnésio para pacientes com osteoartrite, qual é a alteração morfológica que acontece ali. Então, eles pegaram animais de novo. Eles aplicaram 500 microlitros, né, 0,1 ml, né, de magnésio 2 vezes por semana durante 5 semanas consecutivas a partir da primeira semana. Né? Verificaram o comportamento nociceptivo, a alodinia mecânica e hiperalgesia térmica no desenvolvimento da osteoartrite. O que acontece, né, basicamente com o ser humano, né? A alodinia mecânica e hiperalgesia térmica. Então eles conseguiram perceber que o grupo que recebeu sulfato de magnésio lá na alodinia mecânica,
ele teve um aumento da tolerância desse limiar de dor, ou seja, ele sentiu menos alodinia mecânica no transcorrer do tratamento, tá? Menos alodinia mecânica no transcorrer do tratamento. Claro que o grupo que só recebeu o sulfato de magnésio não teve alodinia mecânica nenhuma, mas olha aqui o grupo que teve dor e o grupo placebo, porque eles também, mais uma vez, um grupo que não tinha nada, um grupo que não tinha nada e recebeu o magnésio por receber, um grupo que tinha a osteoartrite e foi tratado com magnésio, e um grupo que tinha osteoartrite e não foi tratado com magnésio. O grupo que foi tratado com magnésio teve um aumento nesse limiar, ou seja, reduziu a alodinia mecânica. Assim como quando eles pararam para analisar a hiperalgesia térmica, esse mesmo grupo teve um resultado de redução muito maior do que o grupo que tinha apenas osteoartrite. Aqui o grupo não tinha nada, ó. Então, olha só, a tendência de queda da dor aqui, ó. Certo? Isso ratifica por múltiplas vezes a função analgésica de redução do limiar que a gente viu lá como função básica do sulfato de magnésio. E ainda eles conseguiram ver em microscopia eletrônica que alterações morfológicas que acontecem lá nos sinovócitos, lá na cápsula articular dos animais com osteoartrite, foi revertida nos animais que sofreram, que tinham a osteoartrite e foram tratados com sulfato de magnésio. Se vocês perceberem, embora a imagem tenha ficado pequena, esse grupo de osteoartrite ele está cheio de microlesões, né? Microlesões que no grupo que foi tratado com sulfato de magnésio que tinha osteoartrite, essas microlesões reduziram quase que por completo, reduziram drasticamente. Isso significa que o sulfato de magnésio pode ter um mecanismo reparador. Ainda precisa ser melhor esclarecido isso e entender como é que ele vai fazer essa reparação de tecido. Mas é um indicativo bem importante. Detalhe, eles usaram o sulfato de magnésio intraarticular. Bem, mas aí alguém vai me perguntar, mas pode usar sulfato de magnésio intraarticular? Olha, a indústria farmacêutica ela não recomenda ainda que se use, mas por conta do seu baixo peso molecular, quem já usou viu que não causa problema, mas ainda a gente precisa aguardar para ver se a gente pode utilizar de fato. Né? Se puder utilizar de fato, vai ser uma grande possibilidade ali, junto com a viscosuplementação, junto com o arnica montana e associações, junto com a própria procaína, vai ser um grande salto. Né? Aqui em pesquisa eles fizeram isso e viu que o resultado foi bem satisfatório. Né? Tanto o resultado relacionado à dor, quanto os resultados relacionados à estrutura desse tecido. Mas ainda, né, a gente precisa ter um pouco de cautela e esperar um pouquinho para aplicar intraarticular. Embora eu sei de pessoas que já aplicaram e que aplicam e vem tendo bons resultados. Não cabe aqui para mim dizer que é seguro ainda aplicar intraarticular. Mas periarticular aí na musculatura, sem dúvida nenhuma que vai ter um grande desfecho. Gente, e para quem acha que tanto o sulfato de magnésio quanto o treonato de magnésio não tem evidência científica, eu trouxe nesse slide vários artigos, alguns deles eu usei, outros eu não usei, artigos de revisão narrativa, artigos de revisão sistemática, artigos randomizados,
duplos cegos, artigos de ciência básica, enfim, nem coube aqui e teria muito mais. Isso para mostrar que tanto magnésio, sulfato de magnésio, quanto treonato de magnésio tem grande evidência e pode ser utilizado, mas utilizado com critério. Isso é o mais importante, gente. Critério clínico e critério científico. É isso que vai fazer com que nós sejamos profissionais diferenciados dentro da área de fisioterapia e dentro do cenário clínico como um todo. Gente, por que é que eu frisei tanto em critério? Por dois aspectos que, na verdade, não pode ser levado em consideração apenas para o magnésio, mas todos os substratos ortomoleculares que a gente prescreve, né? Em especial vitaminas e complexos vitamínicos, certo? Por quê? Hipomagnesia e hipermagnesia. Na hipomagnesia, tudo bem, porque a gente vai acabar tratando isso. Mas percebam o seguinte, algumas doenças gastrointestinais podem levar à hipermagnesia, à hipomagnesia. Alguns fármacos podem levar à hipomagnesia, né? Tiazídicos, por exemplo, né? Por quê? Porque vai aumentar a excreção e aumenta a excreção de magnésio. Então, às vezes, você vai repor magnésio, mas a pessoa toma algum diurético. Né? Se ela toma algum diurético, os níveis séricos dela vão estar baixos, de alguma maneira. Né? Vão estar abaixo dos níveis que você espera como sendo o ideal. Mas o pior é a hipermagnesia, né? Hipermagnesia, que pode ser por aumento exógeno. E a hipermagnesia causa problemas inúmeros, inclusive danos irreversíveis. O que é que a gente tem que cuidar? Valores de referência, pessoal, tá? Sempre que você for fazer um tratamento a longo prazo com qualquer substrato, né? Magnésio, vitamina, agora me fugiu o nome dos outros, mas enfim, com qualquer substrato que a gente pode suplementar via alimento também, né? Ferro, enfim, você tem que acompanhar os limites, ó. Porque se você tiver uma concentração de 3,6, que já é acima dos níveis séricos considerados ideais, você já vai estar numa hipermagnesia, só que uma hipermagnesia assintomática. Agora, se tiver acima de 7, a pessoa pode ter parada respiratória. Então, o que eu oriento sempre? Nós, enquanto profissionais da cinesiopatologia, nós devemos usar substâncias ortomoleculares e fitofarmacológicas até que a gente consiga resolver o problema. Depois não é mais conosco, gente. Então, o nosso uso é a curto prazo. Isso serve para tudo, tá? Para corticoide, quem usa, embora não seja esse o tema, para corticoide, quem acaba usando, para vitamina B12, vitamina D, tudo, vitamina C, toda hipervitaminose pode causar eventos e efeitos adversos e reações adversas. Então, é necessário cuidar, tá bom, gente? Vamos cuidar. E com o que é que eu posso usar em concomitância com treonato e sulfato? Bom, se eu quiser um efeito neuroprotetor, um tratamento de condições crônicas, por exemplo, centrais, eu posso usar com a curcumina, eu posso usar daí via oral com a fosfatildiciresina, certo? Que é um fármaco utilizado no tratamento de doenças crônico-degenerativas centrais. Eu posso usar pensando no tratamento de alterações musculares com coenzima Q10. Eu posso usar pensando no tratamento de dor crônica, de fibromialgia, com curcumina, com
hidroxitriptofano que atua, que é na cascata da serotonina para aumentar a quantidade de serotonina também. Então eu posso acabar fazendo várias combinações dentro da clínica que se apresenta, certo? O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: muitos fisioterapeutas são contrários ao uso de injetáveis na fisioterapia. Uma contrariedade totalmente fora de nexo, porque o Acórdão 611, ele fala que a gente pode prescrever substâncias ortomoleculares, fitoterápicas e babá, mas ele não diz somente pela via oral, somente pela via tópica, ele não fala qual tipo de via. O fármaco, em tese, a substância é a mesma via oral ou injetável. O que vai definir isso é a habilidade do profissional e aquilo que o profissional quer ter de resultado, levando em consideração a biodisponibilidade, ponto. Então é totalmente fora de contexto falar que a gente não trabalha com injetáveis. Injetável é apenas uma das possibilidades as quais estamos autorizados a fazer a prescrição pelo Acórdão 611. Além disso, pessoal, nós temos que nos preocupar com a cinesiopatologia. Qualquer procedimento que tenha como a condição básica tratar cinesiopatologia, desde que tenha evidência e desde que se comprove os princípios de não maleficência, podem ser utilizados com prudência e sempre levando em consideração que a nossa atividade fim é a cinesiopatologia e as alterações de movimento humano. Então, os tratamentos podem ser combinados, né? Ninguém vai ser só injetor. Não existe esse termo injetor, até porque quem injeta precisa saber o que está injetando. Então, ninguém quer ser apenas prescritor ou apenas clínico, mas sim interventor. E dentro desse cenário, toda evolução científica e tudo aquilo que for agregado, que tenha realmente evidência, a gente precisa aceitar para a profissão poder evoluir, né? Não é possível aceitar hoje pareceres de associações de especialistas que trazem lá que não encontra evidência. Claro que não encontra evidência. Procura em bases que não têm artigo farmacológico. Não sabem, às vezes, interpretar um artigo farmacológico, o que não é demérito. Cada um dentro da sua vivência, né? Então, é necessário entender que as pesquisas farmacológicas têm um rigor muito maior do que as pesquisas que envolvam procedimentos e técnicas fisioterapêuticas manuais, por exemplo. E eu não estou aqui denegrindo ninguém, estou fazendo um comparativo de rigor metodológico, certo? Então não cabe, não é mais aceitável esse tipo de interpelação de alguns grupos que querem manter o status quo por benefícios próprios. Vamos deixar a fisioterapia evoluir. Quem quiser entrar na área dos injetáveis ou na área da prescrição, entra, vai ser bem-vindo. Precisa estudar, realmente, né? Precisa estar disponível, às vezes, 24 horas para o paciente. Por quê? Porque esse paciente ele vai receber um fármaco que vai ter uma atuação muito mais longa. Então, você precisa saber que o seu status quo clínico muda, a sua responsabilidade muda. Eu sempre falo que atuar com o uso de fármacos, independente da via, tá? Não é para qualquer profissional, realmente não é, né? Tem profissionais que precisam, devem, até porque gostam, ficar dentro do seu ninho de conhecimento. Agora, tem aquele profissional que quer agregar na sua vida cotidiana e clínica determinada técnica, esse, se estudar e se dedicar, vai entrar numa área que tem um retorno financeiro muito grande e um resultado extremamente expressivo. Então fica aqui o meu alerta aos colegas, aos profissionais de saúde, para que façam as coisas sempre com prudência, jamais menosprezando aspectos ou técnicas
simplesmente pelo fato de alterar o status quo de um determinado grupo. Não é assim que a gente vai fazer a fisioterapia evoluir. Ademais, gente, um forte abraço, fiquem todos bem e a gente se encontra por aí.